pensa no dom do sacerdócio, queridos irmãos, queridas irmãs, por um lado, há de se reconhecer a grandeza desse dom. Um dom que, sob vários aspectos, é ainda mais decisivo na vida de uma pessoa do que a própria vida que ele recebeu de Deus. Porque o sacerdócio é a realidade que configura a vida de um sujeito chamado por Deus a esta missão, a ser um outro Cristo na terra, a fazer com que aquilo que Jesus prometeu antes de subir aos céus, eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, que esta realidade se cumpra, seja através da pregação da palavra, do anúncio do Evangelho, seja, e sobretudo, através da administração dos sacramentos, mediante os quais Jesus se faz realmente presente em nosso meio, e de modo especialíssimo e único na Eucaristia, mas também através da própria vida do sacerdote. E nesse sentido, o sacerdote, como outro Cristo, é chamado a ser pastor, a ser aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que guia. Na primeira leitura de hoje, do Apocalipse de São João, no capítulo 15, vimos já neste momento decisivo que a visão de São João nos coloca por diante, aonde a terra está sendo julgada, mas vemos também o cântico vitorioso daqueles que se salvam, que, como os hebreus tinham feito no passado, guiados por Moisés, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, cantavam um cântico de ação de graças a Deus. Pois bem, o sacerdote deve ser como esse Moisés, como esse que guia o povo através do Mar Vermelho, desta vida marcada por perseguições, não necessariamente físicas, mas no fundo pelo mal que está presente no mundo. Como o faraó que perseguia aos judeus, também nós somos perseguidos. E deve o sacerdote, portanto, conduzir, não porque ele seja melhor do que o povo que ele conduz, muitas vezes ele pode ser até pior, como também Moisés tinha lá os seus defeitos. Porém, por ser escolhido por Deus, ele carrega esse poder que não é seu, essa autoridade que não é sua, e faz sim prodígios pela mão poderosa de Deus e conduz os fiéis para que possam cantar esse canto novo ao Senhor. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, dizia o texto do Apocalipse. É isso que o sacerdote deve inspirar nos fiéis, a reconhecer essas obras maravilhosas que Deus faz por cada um de nós. Por outro lado, o sacerdote deve ser o primeiro a estar disposto a testemunhar a fé diante das adversidades, diante das perseguições, como vimos no Evangelho, Jesus anunciando que os que fossem seus discípulos seriam levados diante dos poderosos, sendo acusados. Mas, ao mesmo tempo, Jesus dizia que não deviam se preocupar, porque, por um lado, ele daria palavras às quais ninguém seria capaz de resistir. E essa, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma experiência que nós sacerdotes fazemos. Porque tantas vezes nos damos conta como as nossas palavras, que não são objetivamente as mais sábias, elevadas, belas ou penetrantes, porém, que chegam ao coração das pessoas, não pelo poder das palavras como tais, mas por aquilo que Deus faz com essas palavras. Mas, sobretudo,
é necessário que nós sacerdotes confiemos em Deus, para que não temamos diante daqueles que ameaçam o nosso corpo, que ameaçam a nossa vida, ou pior, aqueles que nos ameaçam não através da violência, mas através dos aplausos, através do reconhecimento, através dos louvores humanos, porque é muito mais insidioso esse tipo de ataque do que o outro. Mas que nos mantenhamos fiéis e tenhamos a convicção daquilo que Jesus dizia, e nós escutamos no último versículo do Evangelho de hoje, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Uma vida que não ganhamos somente para nós, mas para todos. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, aquilo que eu disse no início, que o sacerdócio, sob vários aspectos, para aquele que recebeu o sacramento da ordem, é mais importante que a sua própria vida, e de fato é assim. Mas, ao contrário da própria vida, que é algo que, por mais que seja um dom, é meu, o sacerdócio nunca pertence àquele que o recebeu. O sacerdócio é sempre de Cristo. E por isso, é sempre algo que só tem sentido se há uma oferta. Só tem sentido se é vivido na entrega total e irrestrita. E por isso, para todos nós sacerdotes, o dia em que se comemora a ordenação é um dia de agradecimento pela grandeza desse dom, que é talvez o mais belo dos dons que um homem pode receber. Ao mesmo tempo, é um dia de humilde reconhecimento da nossa incapacidade e de súplica insistente de orações. Orações aos fiéis que possam interceder por nós, porque também eles, pelo batismo, intercedem junto do Pai, através de Cristo, para que nós sacerdotes possamos sempre permanecer fiéis e fazer das nossas vidas esse dom generoso, esse dom completamente incondicional a Deus e ao povo que nos foi confiado. Portanto, agradece-se e pede-se. E de modo especial, nós hoje também rezamos por todos os sacerdotes que passam por dificuldades de qualquer tipo. Porque às vezes podemos esquecer que o sacerdote é um homem como qualquer outro, que se cansa, que tem os seus limites, que tem um coração pobre, às vezes um coração que encontra-se solitário, e rezar por todos esses sacerdotes, para que sempre possam encontrar em Deus e no seu ministério a consolação, a força e, sobretudo, a realização total das suas existências. Como são grandes e admiráveis vossas obras, nós repetimos no refrão: ó Senhor e nosso Deus onipotente. Sem sombra de dúvida, uma das mais admiráveis das obras do Senhor é o sacerdócio cristão, aonde Jesus, como falamos no início, permanece entre nós, se faz alimento através do sacramento, mas da palavra que os sacerdotes a cada dia nos entregam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.